superna gratia. Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Nesta quinta-feira, nossa Igreja celebra a memória de Santo Inácio de Antioquia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse o Senhor: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e provais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vós mesmo não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, este Evangelho nos coloca 2 pontos para meditarmos. O primeiro é Jesus que alerta, que condena, que chama a atenção daqueles que honravam os profetas mortos, mas sendo que os próprios pais mataram esses profetas. E Jesus, depois de falar dessa maldade, que não consegue ouvir Deus, não consegue ouvir a exortação de Deus, mas mata os enviados, condena aqueles que Jesus, que Deus Pai, envia para nos alertar, nós vemos num segundo momento que eles fazem justamente o que Jesus condenava. Eles se reúnem para tramar a morte, para condenar, para falar mal, para fofocar de Jesus, porque eles não concordavam com o que Jesus tinha falado. Tudo isso, meus irmãos, mostra a realidade do coração humano. Nós temos uma paixão interna, uma maldade interna, que quando alguém exterior a nós fala, faz, age de uma forma que nos desagrada, nós temos por tendência humana condenar o outro. Então, se o outro me exorta de um jeito ou algo que eu não concordo, eu jogo tudo de volta. Ah, você não presta, você é isso, você é aquilo. E aí eu tramo fofocar, calúnia, maldade ou até mesmo vingança. E essa dinâmica nós vemos nos profetas. Os profetas eram perseguidos e mortos porque eles falavam coisas verdadeiras que as pessoas não queriam ouvir. Então é mais fácil eu destruir aquele que fala algo contra mim do que eu reconhecer, nossa, é verdade, eu preciso mudar, eu preciso converter. Muitas vezes eu sou mau, muitas vezes eu busco aquilo que não é bom. Por isso, irmãos, nós vemos também hoje em Santo Inácio de Antioquia, um mártir católico cristão, que deu a vida porque tentaram matá-lo, prenderam, jogaram ele para as feras. E ele pede encarecidamente aos seus companheiros que não tentem salvá-lo,
porque ele sabe que o sangue do mártir é semente de cristão, que a sua entrega livre daria mais frutos na igreja do que a sua vida, a sua liberdade. E nós vemos o martírio é justamente isso. Inácio de Antioquia foi morto não porque ele disse coisas bonitas, mas porque a sua maneira de viver, as suas palavras colocavam em evidência os erros do imperador, colocavam em evidência a maldade do coração humano. Assim é mais fácil destruir, é mais fácil matar. Hoje, talvez olhando para o nosso mundo, na nossa realidade de Brasil, às vezes nós não vemos esse extremo, mas existe hoje muitos cristãos em diversas regiões do mundo que são perseguidos, que são mortos por serem cristãos. Existem muitos cristãos hoje, católicos no Brasil, que são perseguidos, que são condenados, que são de uma certa forma tentados, ser calados. Que nós, como cristãos, primeiro saibamos que nós, como cristãos, primeiro busquemos esse autoconhecimento. Sempre que algo no meu irmão suscita em mim grandes coisas, maldade, raiva, ódio, sei lá o quê, primeiro olhar para mim. Porque se o outro suscita algo, é algo que está em mim. Por que o outro suscitou aquilo? Será que mexeu com minha inveja? Será que mexeu com meu orgulho? O que o outro fez que brotou tudo isso em mim? E um segundo ponto, que nós tenhamos coragem, ousadia, força para anunciar Jesus. Mesmo que incomode, mesmo que os outros rejeitem, mesmo que tentem nos fazer mal. Que nós testemunhemos com a nossa vida aquilo que acreditamos. Ó Senhor Jesus, pedimos, através deste Evangelho, que o Senhor nos dê primeiro o autoconhecimento, para que diante das diversas relações que nós temos, que nós saibamos não nos deixar levar pela nossa maldade, pelo nosso orgulho, pela nossa ira, pela nossa inveja, mas que quando a atitude do irmão nos suscita sentimentos, que nós saibamos primeiro olhar para nós, para reconhecer o porquê aquela atitude ecoou tanto em nós. E após isso, Senhor, que nós tenhamos a liberdade de vivermos, anunciarmos e propagarmos de fato a nossa fé. Que a maldade do outro não nos impeça de sermos de fato cristãos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São José e Santo Inácio de Antioquia, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.